Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella Perfume. Eu sou Henrique Perrella e eu vou trazer para vocês hoje uma avaliação do Aventus da In The Box, que é uma interpretação da marca para a versão de 2010 do Aventus, um dos primeiros lotes, do que talvez seja um dos perfumes mais icônicos da perfumaria masculina na década passada, um dos que mais influenciou e gerou centenas de imitações e de variações ao redor da reinterpretação da temática amadeirada, musgosa, clássica que esse perfume traz. Antes de dar continuidade à resenha, eu gostaria de pedir para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, sempre assim, aberto aos comentários, sempre a críticas que sejam com carinho, sem denegrir a marca e também sem denegrir. Críticas são sempre bem-vindas, outros pontos de vista também, mas sempre com educação, pessoal. E vocês sempre são bem-vindos. E o que vocês puderem me ajudar curtindo o canal, compartilhando, se inscrevendo, isso gera engajamento e ajuda eu a trazer mais conteúdos para vocês e até mesmo a diversificar o que eu consigo falar do universo da perfumaria. Eu pedi esta nova versão do Aventus da In The Box porque a marca ela evoluiu ao longo do tempo, tanto visualmente como no volume de vendas, no público, na identidade visual e com certeza também no que a marca consegue de fornecedores. Uma coisa que é um fato da perfumaria no Brasil é que se você é uma empresa pequena, estreante no mercado, por mais que você queira investir numa alta qualidade, ainda assim você vai estar limitado porque o volume que você vai produzir te restringe a determinados fornecedores e mesmo que você invista pesado em qualidade, tem um limite do que você consegue. E ao longo do tempo, conforme você cresce, você tem acesso a outros fornecedores, você até consegue fazer outras coisas. Então é legal observar o como, tipo, a embelagem da In The Box ela melhorou drasticamente. Eu tenho trazido sempre os frascos para comparar por conta disso e mostrado o como a marca ela tem ido para uma direção que ela é democrática ao mesmo tempo elegante e te entrega um produto que tem as suas peculiaridades sempre. Dificilmente as reproduções são 100%, mas muitas delas beiram isso. E você está sempre consumindo um produto de qualidade. Essa é uma das marcas que eu faço questão de falar porque eu uso o que eu estou avaliando e eu tenho certeza também do que eu estou falando. Eu não defenderia uma marca que eu não tivesse certeza do que eu conheço. Então por isso que vocês sempre vão ver muito In The Box no meu canal. Em relação ao Aventus, esta versão, eu tinha até pensado a princípio em comparar com o Aventus original, mas isso é uma tarefa muito difícil por alguns fatores. Primeiro, o Aventus ele sofreu reformulações e variações de lotes e foi um dos perfumes que inclusive introduziu essa ideia às pessoas de se preocupar com o lote do perfume que você está consumindo para ter certeza da fórmula e da versão que você está consumindo. E segundo, é difícil você achar alguém que tenha conservado um Aventus de 2010 numa temperatura de 12 graus e imune à luz e que provavelmente não tenha espaço de oxigênio no frasco. Então eu não consigo ter um Aventus antigo de comparação fidedigna para poder dizer o quão similar esta versão é com a primeira versão. O que estiver no mercado aí hoje, mesmo que seja um batch raro valorizado, ele já está envelhecido, já está alterado. Então não seria uma comparação tão justa, ainda mais com um perfume que é tão hypado. Então é uma comparação perigosa de ser feita. Para não induzir ao erro, eu resolvi me basear apenas nos perfumes mesmo. De fato, eu me lembro que o Aventus original ele era mais carregado nas notas defumadas e no aspecto chipre, na combinação de madeiras, musgo de carvalho. E tinha um frutado um pouco mais suculento, meio ácido na saída, mas
Faz muito tempo. Eu tive um Decã do Aventus assim que ele saiu, eu usei até o final e não tive chance de conseguir outro antigo bem conservado. Então eu resolvi avaliar em cima dos frascos que eu tenho e em cima das características do perfume em si. As notas do Aventus são bergamota, folha de groselha, maçã e abacaxi. No corpo ele tem pimenta rosa, ele tem patchouli, ele tem jasmim, ele tem vidoeiro, que seria da família da bétula, pelo que eu me lembro. E de fundo ele tem almíscar, musgo de carvalho, âmbar e baunilha. E se você sentir esse perfume, você imediatamente vai identificar algum outro que te remete a ele, porque como eu falei, essa combinação de cítrico e frutado meio azedinho amargo, com uma base terrosa amadeirada Chipre, que é característica do Aventus, foi copiada à exaustão. Você tem variações da Alharamais, você tem variações da... Você tem variações da que faz o Clube de Nuit, que fugiu o nome agora da minha cabeça. Você tem até mesmo a própria Montblanc, que fez uma variação do Aventus com o Explorer. Você tem a Avon, que tem um dos Musks que eu acho que já foi descontinuado, que lembra o Aventus. A Natura já fez um com caiaque. Todo mundo já tentou a sua mão no Aventus. Então é um aroma muito familiar. Sentindo em relação a essas duas versões, eu não sei se é apenas uma questão de reformulação, de envelhecimento, ou se teve algum ajuste aí, uma calibração nos materiais, porque às vezes um perfume ele não precisa mudar a fórmula no sentido de você alterar a proporção dos elementos. Se você está conseguindo um material que tem uma qualidade superior, não que o anterior fosse ruim, mas que você consegue melhorar, é como se você trouxesse mais definição para o perfume. E eu tenho percebido muito isso nos perfumes mais frescos da In The Box. Em partes, eles podem estar um pouco menos potentes nas notas de base, mas você percebe que os perfumes estão mais dinâmicos e calibrados. Então, aquilo que as pessoas reclamam de o perfume ser linear, eu acredito que foi resolvido. Mas para você ver como nunca vai ter quem tá feliz, tem sempre gente reclamando que o pessoal surta e diz que não fixa, e diz que tá aguado, e sinto muito, meu amigo, eu não sei o que acontece, porque os perfumes que eu sinto, eu percebo, eu não observo isso não. Eu acredito às vezes que as pessoas vão muito pelo que é comentado na internet e criam expectativas muito irrealistas. Vocês precisam tomar cuidado com isso. Levar sempre em conta que a opinião e percepção de alguém é pessoal. E às vezes quem está te falando isso está transmitindo com palavras que ele entende uma coisa e você vai entender de outra. Então, cuidado com as histerias e com as expectativas que são criadas em cima do que é propagado nas redes sociais. Eu não estou falando apenas só de influenciadores, eu falo do que eu vejo em grupos de Facebook também. O Aventus mais atual, o cítrico dele não tá off, ou seja, ele não perdeu o frescor, que acontece com o tempo. O mais antigo, você percebe que ele já não é tão cítrico. O abacaxi está bem melhor preservado. Ele tem um certo aspecto meio amarguinho aqui também, silvestre da groselha. O patchouli para mim me parece um pouco menos terroso. Eu sinto este novo Aventus mais calibrado no esfumaçado. O anterior ele é uma bombinha de esfumaçado, um perfume muito denso. Ele é bem interessante, mas ele não é tão fácil de ser usado e ele pesa muito a mão em determinados elementos do Aventus e perde a harmonia. Já o atual, ele consegue manter este defumado da base, então você nota a nota do vidoeiro, o musgo de carvalho, você percebe o patchouli terroso, porém não tão terroso, você nota o aspecto ambarado, você percebe que tem uma certa maciez que aparece bem no final com o almíscar e a baunilha. O jasmim para mim aqui ele se perde um pouco, eu acredito que ele está mais para arredondar o perfume em si.
Mas o que eu percebo deste novo lote, o lote mais recente do Aventus, é que ele pode estar um pouco menos denso, mas no caso desse perfume eu acho que é algo que joga a favor dele, não contra, porque ele está muito mais dinâmico. O frescor cítrico está preservado, então para quem reclama de que o perfume ele não tem fases que é linear, não é o que está acontecendo aqui. Ele tem claramente as fases mais marcadas. É como se a marca estivesse levando os perfumes mais próximos das fórmulas originais e abrindo espaço para as pessoas que vão reclamar da performance, porque é muito difícil você agradar a dois grupos. Então eu percebo um movimento de ajustes sutis na In The Box para que os perfumes eles se aproximem ainda mais das versões originais, mesmo com a alta concentração, e tornando as fases um pouco mais dinâmicas. Isso obviamente vai mexer na intensidade, porque leva muitas vezes a diminuir a quantidade de notas de base que tem no perfume, mas ganha mais dinamismo para as pessoas que percebem a ausência disso. E mantém o perfume bem interessante, complexo, multifacetado. Como eu falei para vocês, eu não tenho mais um Aventus antigo fresco para comparar, mas os elementos do Aventus estão aqui bem preservados. O cítrico, o aspecto do abacaxi, o frutado meio silvestre, a evolução amadeirada meio musgosa, a parte mais macia que aparece de fundo. É um perfume clássico muito bom. Performance continua boa, projeção talvez tenha diminuído um pouco a princípio, mas ele se mantém tanto tempo na pele quanto antes, e ele se mostra mais harmônico e talvez, e um talvez aí, um talvez bem grande, mais versátil. Por que eu digo talvez? Porque eu sei que tem regiões do Brasil que é o calor dos infernos, mas nos climas mais amenos, que é mais o sudeste e o sul, e eu diria que esse perfume é tranquilamente usável em dias que tem uma temperatura morna, que não esteja um calor tão exagerado. Já a versão anterior, eu não sei se seria o mesmo caso. Então, para mim, eu prefiro mais essa atual do que a anterior. A anterior é boa, mas a atual, ela tá melhor definida, tá mais interessante. Então, eu tenho percebido muito, eu não diria reformulações, talvez melhoria nas qualidades, melhoria nas matérias-primas obtidas, mas não mudanças drásticas na fórmula ou até mesmo nas quantidades. Você percebe que são pequenos ajustes que trazem diferenças boas. Então, cuidado com o que vocês talvez escutem, vejam as pessoas reclamando. Até porque muitas vezes as pessoas que reclamam, inclusive, não trazem a história completa. Prestem atenção que a pessoa reclama, mas ela nunca diz o lote que ela consumiu anteriormente, há quanto tempo ela está usando o perfume atual, como que foi feito o teste, em que temperatura, em que condição. É sempre um bando de Zé Ruela que só sabe reclamar, que joga as coisas como criança mimada e que não traz de maneira racional. Então você tem que tomar muito cuidado com quem você escuta, porque tem muita gente que se comporta que nem criança nas redes sociais, e você dá ouvido à criança, você pode se dar mal. Então é bom você tirar suas próprias conclusões e tomar cuidado para ser mais racional e não ir pelos modismos e achismos da massa, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem!